Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso último bloco do 8º dia de aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Agora a gente vai entrar no Hobbes, o material do Hobbes. Claro que não vai dar para a gente trabalhar em todo o capítulo, porque o capítulo... Bancroft, né? Desculpa, perdoe-me, do Bancroft, da Imprensa Batista Regular. O Teologia Elementar, doutrinária e conservadora. É assim que... eu tenho essa edição dos meus dias de seminário, irmãos, então é óbvio que, de repente, existem novas edições, tá? A primeira edição é de 1966. Essa daqui eu comprei ali por volta da década de 90, então 1989. Eu tenho até hoje. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, né? O capítulo primeiro, ele trata a doutrina das Escrituras, ou doutrinas bíblicas, ou bibliologia, doutrinas da palavra de Deus. São vários termos, né? Bibliologia, tudo vai tratar, escriturologia, tudo vai tratar da Bíblia. Então, aqui no caso, ele vai da página 1 até a página 18. Eu só vou fazer uma síntese, tá, irmãos, de alguns pontos que eu separei para vocês. Então, é uma literatura, eu diria, bem concisa. Deixa eu só fazer uma observação aqui, antes da leitura. Irmãos, muitas vezes, a gente, como seminarista, tem um desejo de ler muito. Ler muito não quer dizer ler bem. Ler muito não quer dizer ler bem. Certa ocasião, eu estava lendo o livro do Hobbes, na parte do Espírito Santo, e uma frase que o Hobbes disse aqui fez com que o meu pensamento mudasse totalmente a respeito de um ponto. Para mim, na minha cabeça, uma frase que o nosso querido irmão comentou sobre o Espírito Santo de Deus mudou toda a minha perspectiva. Então, muitas vezes, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Ler muito não significa ler bem. Se você é alguém que consegue ler muito e ler bem, então continue assim. Se você não consegue ler muito, porque ler muito ou muito rápido você acaba não retendo, então vai se ajustando ao seu tipo, do seu biotipo. Eu, por exemplo, eu preciso de refletir. Logo, a minha leitura é lerda, é lenta. No seminário, eu lia muito, porque nos meus dias de seminário, para cada matéria você tinha que declarar que leu um livro. Então, por exemplo, quando eu tive que ler essa obra aqui de, por exemplo, quantas páginas? 375 páginas numa matéria. Não tinha como. Então, muitas vezes eu lia numa velocidade e eu tinha que declarar que eu lia. Aí, leu? Eu li. Entendeu? Não. Então, eu me arrependo disso. Eu me arrependo desse tipo de leitura. Porque cheguei ao ponto, nos meus dias de seminário, eu fiz o bacharel, e eu não fiz um bacharel integral, eu não fiquei vivendo o seminário integralmente. Eu trabalhava num pregão, morava sozinho e fazia o seminário. Então, imagina a minha vida. Mas foi o que Deus permitiu, porque foi o meu momento. Então, eu chegava a um ponto que eu lia alguns livros, eu colocava assim na capa do livro, ok, li. Logo na primeira página. Que depois eu tinha que declarar a leitura. Mas eu pergunto, qual era a minha leitura? Não era uma leitura proveitosa. E depois de formado, um dia eu trazendo o pastor Ernesto Onímio para pregar na nossa igreja, eu perguntei para ele, pastor Ernesto, quantos livros o senhor lê por mês? E ele dizia para mim, enquanto nós estávamos vindo para a nossa igreja, ele disse, não, Raimundo, eu não leio muito. Como assim, pastor? O senhor não lê muito? O senhor lê quantos? 10 livros por mês? 20? Ele falou, não, Raimundo, eu leio 3, 2, dependendo do livro, eu leio um por mês. Olhei para ele assim com a cara de decepção, né? Não desconsiderando o meu mestre, mas, pastor, eu estou achando que o senhor lia 10, 20 por mês. Não, ele disse, não, Raimundo, eu leio pouco, procuro ler bem. E aí eu pensei comigo, né? Por que o senhor não me ensinou isso nos dias de seminário?
Irmãos, olha, eu teria mudado toda a minha perspectiva, por isso eu estou gastando esse tempo com vocês. Porque cada pessoa, por exemplo, eu tenho o professor Ribeiro, o pastor Ribeiro é um mestre. Ele lê muito e lê bem. Ribeiro, ele, por exemplo, você faz uma citação num trabalho do Ribeiro, ele fala assim: por que você copiou a citação do livro tal, página tal, e não deu a fonte? Ribeiro é extraordinário, irmãos. É extraordinário. Eu fico morrendo de dor de cotovelo do Ribeiro. Eu falo: Ribeiro, você é bom demais, meu camarada. Como você consegue? Se o aluno pega e faz um trabalho e fica fazendo copia e cola de vários trabalhos e entrega para o Ribeiro, ele geralmente dá zero, porque você copiou e não deu a fonte. É assim que o Ribeiro faz. Eu acho isso genial. E se ele fizer, quando o aluno faz o seguinte, ele faz a citação, mas ele não copia ipsis literis, ele traduz a ideia, ainda o Ribeiro ainda considera, mas desde que ainda dê a fonte. O Ribeiro fala: por que você não deu a fonte? Sherlock. Então, o Ribeiro é genial, genial. Ele é um mestre genial. Então, o Ribeiro lê muito e lê bem. Eu não consigo, irmãos. Como que é a minha leitura? A minha leitura é vagarosa. Por quê? Eu preciso ler, eu preciso refletir, eu preciso conversar com o autor, eu preciso perguntar para o autor, eu preciso. E eu fico nessa interação, então muitas vezes eu não leio tanto. Eu me lembro quando eu comecei a fazer o meu mestrado em Perdizes, que eu não concluí, nós tínhamos uma matéria e eu precisava ler um livro que era de Karl Barth, o grande filósofo e teólogo. Meus irmãos, foi um terror aquilo lá. Porque Karl Barth, ele era filósofo, então eu ficava muitas vezes uma noite para ler 2 páginas. Era o terror, terror. Um livro de 150 páginas eu passei quase 6 meses para ler. Porque é muito difícil ler aquilo. Mas foi uma leitura que eu diria que eu aprendi muito. Mas, assim, era um desafio, eu confesso para vocês. Então, o que eu queria dizer para vocês? Irmãos, não subestimem o livro. Como, por exemplo, aqui, o nosso livro do Bancroft. Ele tem frases que são máximas. Isso me faz lembrar Spurgeon, citando os puritanos e citando Baxter. Ele dizia que os puritanos, em 2 linhas, diziam muito mais do que eles em várias páginas. E isso que é Spurgeon. Então, irmãos, conservem isso, considerem isso. E agora a gente vai caminhar um pouco aqui, aonde? A gente vai caminhar um pouco em cima do quê? A gente vai caminhar em cima do Bancroft, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Então, eu vou compartilhar para vocês aqui agora o material do Bancroft, tá joia? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Eu separei aqui algumas páginas, tá? Eu acho que a linha da nossa querida irmã Cleusa caiu. Bom, indico vocês comprarem ou um livro como esse, antigo, ou uma edição, para sempre abençoarmos a editora e os autores, tá bom, meus irmãos? Eu separei algumas páginas aqui para vocês e a gente vai estar passando agora aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só pôr aqui numa... Aqui, não. Ele fala bastante sobre o cânon também, né, pastor? Isso, ele fala bastante. Antigo Testamento. Isso, ó, primeiro capítulo, tá vendo? A gente vai aqui, eu separei algumas partes, deixa eu olhar para vocês, deixa eu só aumentar a letra aqui. Eu separei da página, do caso, né, 1 até a página 17, tá? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu só aumentar a letra. Isso. Aqui ficou muito grande. Bem, não. A letra, eu acho que dá para melhorar mais para vocês, né? Tá dando para ver bem? Okay. Tá ótimo, pastor. Tá ótimo, né? Então, deixa eu só ampliar aqui agora. Tela cheia. Ah, não é tela cheia, é modo de leitura. Dependendo do... Se é slide, é tela cheia. Modo de leitura. Joia. A doutrina das escrituras, bibliologia, ó, capítulo 1. Na minha versão antiga, mais antiga, que eu separei para vocês um material que eu acabei pegando aqui com... Aqui o meu não tá, só tá a doutrina das escrituras, tá bom? Então vamos lá.
Vamos juntos aqui. Eu queria que vocês lessem essa, olha que frase de Angus Green. Olha essa frase de Angus Green. Alguém leia para nós, irmãos. Por gentileza. Que frase é essa? As Sagradas Escrituras constituem o livro mais notável jamais visto no mundo. São de alta antiguidade. Contém o registro de acontecimentos do mais profundo interesse. A história de sua influência é a história da civilização. Os melhores homens e os maiores sábios têm testemunhado de seu poder como instrumento de iluminação e santidade, e visto que foram preparados por homens que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, a fim de revelar o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou, elas possuem, por isso, os mais fortes direitos à nossa consideração atenciosa e reverente. Angus Green. Olha, que coisa fantástica. Ele faz 2 citações de 2 textos bíblicos, ok? Pode ver que ele só coloca entre parênteses, ele não dá a fonte, mas são versículos, né? E tanto esse quanto esse, tá bom? E aqui, olha só que palavras lindas. Consideração. Opa, deixa eu voltar lá. Consideração atenciosa e reverente. Mas eu queria destacar essa construção. Pode ver que a história de sua influência é a história da civilização. Assim como o mundo evolui com a palavra, evolui com as escrituras, diante do processo de revelação. Agora, eu gostaria também de destacar outra palavra aqui, irmãos. Iluminação. O que você entende como iluminação? Vamos lá. Sair da ignorância. Certo. Caminho, né? Hã? Luz para o caminho. A iluminação, eu entendo aí como sabedoria divina. Deus introjeta nos homens dele, nos profetas. Olha só, deixa eu ensinar uma definição aqui para vocês. Uma definição. Quando alguém está pregando e fala, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje aos irmãos, porque Deus me deu uma revelação. Eu sei que aquele irmão, ele está se comunicando com as pessoas, ele usa o termo no nosso idioma de revelação, ele não está tendo aqui uma ideia de pegar a mensagem que ele está proclamando ali, está dizendo que ele está tendo uma revelação como foi Jeremias, ou como foi Paulo, e que o discurso dele e o sermão dele será um sermão tão notável quanto foi o Sermão do Monte ou o Sermão de Paulo em Atenas. Quando ele usa a revelação, ele está dizendo o seguinte, é porque Deus me deu uma ideia. Estão entendendo? Tudo bem? Até aí tudo bem? Esclarecimento. Agora, teologicamente falando, quando nós falamos em revelação, aqui está o livro de revelação. Porque Deus revela suas palavras aos profetas, aos escritores, e eles registram pelo poder do Espírito Santo. Tudo bem? Então, essa é a única revelação. Até aí, tudo bem? Então, quando nós pregamos ou temos um entendimento, se eu coloco a mesma palavra, teologicamente está errada. Porque a revelação, ela tem que ser algo do Espírito Santo naquele que recebe, como foi nos escritores sagrados. Eu pergunto, a revelação está fechada ou está aberta? Está fechada. Então ela não pode mais ser revelação. Então hoje, quando nós temos uma compreensão da palavra, teologicamente falando, nós temos uma iluminação. Ou seja, pastor, mas qual é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo revelou a sua palavra, como foi a Isaías, despertando os ouvidos dele, para que ele entendesse e escrevesse e proclamasse. Ali foi uma revelação do Espírito Santo para a vida daquele profeta, para que ele se comunicasse. Assim como o Espírito Santo de Deus revelou e inspirou Lucas para que ele escrevesse a biografia do Cristo, e essa pena de Lucas foi uma pena
inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio a Lucas, o impulsionou, o guiou, o encheu, e ele escreve. Então, todas as escrituras sagradas têm o pneuma, têm a inspiração, ou seja, tem a revelação do Espírito Santo, seja livros poéticos, proféticos, sapienciais, seja na lei, seja no Evangelho, seja no Apocalipse, receberam. Agora, então o Espírito Santo fez isso para confeccionar a revelação e fecha a revelação. Nós não podemos nem acrescentar nem tirar. Nós não podemos tirar o i, ou no caso iota, porque no caso, não sei se vocês sabem, no alfabeto hebraico, o iota, ele é a menor vogal, a menor consoante. No vocabulário hebraico, só para vocês terem uma ideia, irmãos, não existem consoantes. Não existem consoantes. O A, E, I, O, U não existe no vocabulário, no abecedário hebraico. Mas as vogais. No caso, o iota no vocabulário hebraico, ele é uma consoante. O I é uma consoante no vocabulário hebraico. Pode ver que quando nós ouvimos alguém falar de Jesus, em hebraico é Yeshua. O J é I para o judeu. I, Josué, Yeshua. Então, o que acontece? No vocabulário hebraico, essa consoante do I, ela é literalmente a menor consoante. Ela é como se fosse, sabe as nossas aspas, que são duas? Não tem uma aspa que é sozinha? Seria parecido com essa aspa, o iota, no vocabulário hebraico. Só que ela é uma consoante. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando Jesus disse que a gente não pode alterar o iota, ou quando nas traduções a gente vê o tio, no caso, ele está dizendo o seguinte, que a gente não pode alterar nada. Então está fechada a revelação. Vamos lá. Então, quando Lutero teve aquela inspiração de confeccionar as 95 teses, e aquele texto de Abacuque, e o texto de Romanos, o justo viverá pela fé, veio e imprimiu no coração dele, o que ele estava tendo? Ele estava tendo uma revelação? Não, ele estava tendo uma iluminação na revelação. Ah, então, pastor, agora eu estou entendendo. Então, quer dizer que, olha só que interessante, irmãos, é assim. Então, quer dizer que o Espírito Santo de Deus, hoje, ele nos inspira de uma forma aonde essa inspiração é uma iluminação na revelação. É como se a luz divina saltasse e o Espírito Santo nos iluminasse nessa revelação. Então, quando um pregador, ou mesmo eu, tá, irmãos? Eu muitas vezes no calor e na oratória, no calor da oratória, irmãos, eu tenho uma revelação aqui da parte do Senhor ao seu coração. Na realidade, o correto teologicamente é iluminação. Ou seja, o Espírito Santo está me iluminando, ele está me esclarecendo sobre um assunto, e aí eu trago. No entanto, é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. É Deus trabalhando conosco? É Deus trabalhando conosco. É revelação? Não, revelação já foi fechada. Ficou claro, irmãos? Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida até aí? E o dom de revelação que Paulo fala? Aí já é outra questão. Exatamente. E o dom ele é específico para um fato. Vamos supor, Júnior, Deus me mostra algo. E aí onde entra os dois tipos de profecia. Lembra que Paulo fala, busquem todos os dons, principalmente profetizar? O que Paulo estava querendo que o povo profetizasse? Ele estava querendo que o povo profetizasse a palavra. Porque hoje quem ensina a palavra é um profeta. Por quê? O que é, na sua essência, a palavra profeta? É a boca de Deus. Aonde está a boca de Deus? Está aqui, meus irmãos. Aqui está a boca de Deus. Então, quem ensina a palavra de Deus e quem fala a palavra de Deus acaba sendo um profeta. Era isso que Paulo estava falando. Agora, existe a profecia como palavra e existe a profecia inspirativa. Por exemplo, Júnior, eu te vejo você recebendo uma promoção no seu novo emprego. Por exemplo, essa profecia é real e a gente que acredita nos dons sabe disso. É profecia ou revelação? Então, elas acabam se misturando, Júnior.
Porque, A revelação tem a ver com eu conhecer, por exemplo, algo que aconteceu na tua vida, no exatamente. passado. E a profecia tem a ver com o futuro. Então, por exemplo, a revelação tem a ver também com eu Assim, entender algo da parte de Deus como uma visão. Vamos supor, ó, Deus me revela algo que vai acontecer com o Brasil. É uma revelação e, ao mesmo tempo, é uma profecia. o Agora, futuro. exato. Agora, olha só que interessante. Essa revelação e essa profecia, eu posso unir à Bíblia Sagrada? Não, claro que não. Não. Vocês entendem? Os dons é para o exercício contemporâneo, Circunstancial. circunstancial, temporal. Mas a Bíblia ela é eterna, é para qualquer período. Pode ver que se o meu dom não coaduna com a Bíblia, ou ela não passa pelo critério ou pela peneira da Bíblia, ela está fora da Bíblia. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma revelação sobre o Brasil e digo que foi o Espírito Santo de Deus e Maria que me revelou. Opa, passou pelas páginas? Opa, passou pela peneira? Passou pelo crivo? Não. Logo, pode até ser um espírito, mas não é o de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Entendi. Então, o dom de revelação e o dom de profecia que existem, nós acreditamos nisso, ele é temporal, ele é circunstancial, ele é para um período. Eu posso até me edificar com a profecia do irmão, mas eu não posso colocar a profecia do irmão como uma revelação às páginas da Bíblia. Verdade. Então, ficou claro a questão da iluminação e da revelação? Sim. Ficou claro a questão da profecia como palavra? E a profecia, eu gosto de dizer didaticamente que essa profecia que o irmão tem é uma profecia inspirativa e circunstancial. Agora, vamos lá. Nós, como avivados e pentecostais, pelo menos a maioria aqui tem um histórico. Vamos lá. Fizeram muita loucura em nome das revelações, das profecias? Nossa, muitas Então, profetadas. aí a gente compreende, até a gente se solidariza aos nossos irmãos que são chamados tradicionais, ou que eles são considerados como aqueles irmãos que dizem que os dons cessaram, cessacionistas. Porque os dons cessaram. Por quê? Irmão, tem tanta loucura em nome do pentecostalismo que até nós que somos avivados e pentecostais temos, pelo amor de Deus, temos Existe até... Hã? esse excesso de cautela também, eles passam também a não acreditar em nada, né? Mas Porque ao aqui mesmo tempo, tem tudo, Júnior, né? o excesso de confiança também é perigoso, entendeu? Sim, os dois Então, lados, os dois lados. os dois lados têm que ter um equilíbrio, Perigoso. mas eu digo assim, aqui falando como um avivado, mas tem muito mais excesso. Olha só, irmãos, tem muito mais excesso no Passar tempo. exagero pentecostal e avivado do que o excesso ao cuidado dos tradicionais, porque os cuidados tradicionais, mesmo que eles não enxerguem com os bons olhos, eles destacam o quê? Eles destacam a palavra. Verdade. Então, na sua essência, eles erram menos do que nós. Aqui eu estou falando como uma igreja avivada. É claro, irmãos, que um avivado, um pentecostal maduro, não erra tanto, tá? Mas assim, fica aqui uma coisa ao surgimento dos neopentecostais, tá, irmãos? Usa um Então filtro, né? vamos. Hã? Usa um filtro, né? É um filtro, tá bom? Então, Maísa, agora leia para nós aqui, ó, nossa atitude. Nossa atitude para com as escrituras em si é que determina em grande parte os conceitos e as conclusões que tiramos de seus ensinamentos. Se as temos na conta de autoridade plena nos assuntos de que tratam, então suas afirmações positivas constituem para nós a única base da doutrina cristã. Olha como o Bancroft foi feliz nessas afirmações. Se as temos na conta de autoridade plena, logo, as suas afirmações positivas constituem para nós a única base. E é isso que a gente acredita. Tá bom, meus irmãos? É isso que a gente acredita, tá? Então, aqui, irmãos, não vai dar para a gente se degustar de muitas coisas, mas eu gostaria de destacar também mais uma outra frase. Leia para nós aqui, mas essa frase também do Gray.
Deve ser compreendido. Deve ser compreendido, entretanto, que a canonização de um livro não significa que a nação judaica, por um lado, ou a igreja cristã, por outro, tenha dado a este livro a sua autoridade. Antes significa que sua autoridade, já tendo sido estabelecida em outras bases suficientes, foi com conhecer que cada um dos livros canônicos possui uma qualidade que determinou sua aceitação. Foi percebida a sua origem divina, por isso foi aceito. Dá uma pausa aqui, irmãos. Dá uma pausa, irmã. Você viu? Aqui não está dizendo que foi os judeus ou a igreja que determina o cânon. A autoridade divina foi tão grande que todos reconheceram como autoridade. Então, conclui aqui essa última fala. A canonização dos sequentemente reconhecida como, de fato, pertencente ao cânon e assim declarado. Ou seja, a autoridade divina, o poder divino foi tão grande na história do povo judeu e foi tão grande na história do povo cristão que essa igreja, que esse povo reconheceu, é Deus falando. E se é Deus falando, nós aceitamos como autoridade. Tá bom? Leia só essa primeira frase aqui, as provas, as escrituras. Não estamos ouvindo, mas... Pastor, ela saiu da... Ah, é? Então leia para nós aqui, irmão, por gentileza, Gil. Só essa parte das provas. As escrituras não exigem credulidade cega por parte daqueles que examinam a fim de estudá-las, mas sim crença inteligente fundamentada na base dos fatos críveis. Olha que frase inteligente. O que ele está dizendo é o seguinte, que as escrituras, mesmo sendo um assunto de fé, não praticam o suicídio da razão, simplesmente porque é um assunto de fé. No entanto, sendo assuntos de fé, metafísico, espirituoso, invisível, sobrenatural, ela nos dá uma condição racional, inteligente e crível, dizendo, siga isso e veja os resultados. Entendeu? Então, é fantástica essas afirmações. E aqui vem, agora, o cânon do Antigo Testamento, vem várias citações. Eu separei uma outra frase aqui que eu queria que vocês lessem aqui, principalmente aqui, a lei. Só essa parte em negrito. Pode ler para nós, Gil. A aceitação demonstrada pelo lugar recebido no templo. Ou seja, a lei foi considerada, assim como também os profetas. Leia para nós aqui a parte dos profetas e essa frase, Gil. Vê? Aqui, ó, essa primeira frase. Até aqui, ó. Raven. Os profetas. A aceitação demonstrada pelo fato de serem profetas, colocados em pé de igualdade com a lei. Os profetas salientavam a lei, Isaías 1:10, mas consideravam suas próprias palavras igualmente obrigatórias. A desobediência aos profetas era igualmente digna de castigo, segundo Reis 17:13. Ou seja, para o povo judeu, segundo os conceitos da revelação sagrada, não segundo a tradição rabínica, lei foi importante porque foi algo dado por Deus, mas os profetas também não só salientavam a lei, mas eram também instrumentos na revelação, ao ponto que não aceitar as palavras do profeta eram não aceitar as palavras de Deus. Então, a aceitação demonstrada pela referência de Daniel à declaração profética, preservadas em livros. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, o profeta Jeremias tinha um pé de igualdade à Torá, porque era assim que Daniel via. Daniel não tratava Moisés acima de Jeremias, nem Jeremias acima de Moisés, mas tratava em pé de igualdade. Assim como Daniel tratava Davi também em pé de igualdade. E assim era todo o Velho Testamento. Essa distorção do rabinato é uma distorção que dá
o surgimento da tradição rabínica, dos Pesher e dos Talmudes, tá bom? E aqui no Novo Testamento também, leia para nós, Gil, aqui essa frase, o cânon. O cânon do Novo Testamento. Primeiro, composto de livros escritos pelos apóstolos ou recebidos como possuidores de autoridade divina na área apostólica. Ou seja, né, a gente já aprendeu isso em Introdução ao Antigo Testamento, aqui a gente já trabalhou bastante, mas o Bancroft, ele faz questão de trabalhar na questão do cânon. Leia para nós também aqui essa parte 2 que está em destaque, Gil, por gentileza. Composto de livros colocados em nível de autoridade, não atingindo por quaisquer outros livros. Pode ler esse texto de 1 Tessalonicenses, irmãos. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que de Deus acolhestes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como a verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, Paulo tinha clareza que estava tendo revelação sagrada, não somente ele, mas todos os apóstolos e discípulos que foram incumbidos. Pode ver que ele não fala somente dele, mas ele fala do colegiado. Pode ver que a maneira em que ele se expressa, a palavra que de nós ouvistes. Aqui ele não está falando somente em nome dele, ele está falando em nome do colegiado apostólico, ou seja, os apóstolos e os discípulos tinham clareza de que eles falavam, ó como é claro o texto, irmãos, e que é de Deus. Acolhesse não como palavra de homens, e sim como verdade que é palavra de Deus. Ou seja, o Novo Testamento foi composto dentro dessa premissa. Já trabalhamos sobre isso, mas queria mais uma vez destacar, tá bom? E aqui eu quero ler essa outra parte aqui, muito legal. Aqui, ó. Aqui, sua veracidade. Aqui em cima, a perseguição. Aqui, meus irmãos, olha, essa parte vale a pena um destaque importante. Leia para mim, Gil, a perseguição movida por Diocleciano. A perseguição movida por Diocleciano, 302 depois de Cristo, pôs em evidência a questão da literatura sagrada da Igreja. Os perseguidores exigiram que fossem abandonadas as Escrituras. A isso se negaram os cristãos. Então tornou-se urgente a pergunta: que livros são apostólicos? A resposta está em nosso Novo Testamento. Pesquisas cuidadosas, regadas por oração, aprimoradas, mostraram quais livros eram genuínos e quais eram falsos. Assim surgiu o cânon do Novo Testamento. Evans. Pode ler mais essa frase aqui. Os livros das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, conforme os possuímos hoje, têm sido aceitos pela Igreja durante toda a história cristã, a era cristã, como aqueles que compreendem a revelação completa vinda de Deus, e também que foram escritos pelos autores humanos aos quais são atribuídos. Eu quero gastar um minuto apenas aqui, irmãos. Eu separei muito mais material, mas a nossa hora já foi, então eu vou ficar como parte dada, tá? Desse material, mas eu queria dedicar um minuto em especial a essa declaração de Evans. Olha só, quando Diocleciano faz essa perseguição, e vocês têm que lembrar que vários imperadores romanos perseguiam, matavam, hostilizavam os cristãos, e aqui ele pôs em evidência a questão da literatura sagrada da igreja, possivelmente foi aqui que possivelmente os códices que os apóstolos escreveram e que talvez estavam preservados, ou quem sabe os manuscritos mais antigos foram perdidos, na sua grande maioria.
Porque os perseguidores exigiram que fossem abandonadas as escrituras. Logo, foram destruídas as escrituras e os acervos mais antigos. Nós temos que lembrar aqui que tinham apenas 200 anos que, por exemplo, o Evangelho de João tinha sido confeccionado. Há 250 anos que a maioria dos livros do Novo Testamento tinham sido confeccionados. Possivelmente, nesse período, ainda deveria existir os textos onde Paulo assinou. Logo depois disso, devem ter sobrado apenas cópias. Como já existiam um número muito grande de cópias, é aqui, a partir de Diocleciano, que possivelmente o número maior de cópias surge por causa dessa perseguição, e por isso que quando a gente faz o estudo da manuscritologia, a gente tem muitos códices, lembrando que são os códices, são os rolos que não estão em rolos, são os pergaminhos que estão agora encadernados, geralmente ou como pergaminhos ou como papiros, então por isso que são chamados códices, que eram feitos livros de pergaminhos e ali unidos um a um, que foram preservados. E aqui é uma resposta para essa questão. Interessante, né, irmãos? Tá bom, meus irmãos? E assim, o nosso livro-texto, irmãos, ele vai trabalhar, olha, é muito legal. Aqui, eu estou fazendo essa citação, irmãos, ela não é minha, tá? Aqui na página 9, deixa eu até mostrar aqui para vocês, essa citação é do próprio Berkhoff, tá? Eu aprendi com ele isso. Deixa eu pegar aqui com vocês na parte C, onde está? Integridade canônica, tá aqui. Aqui, aqui, se eu não me engano é aqui. Aqui, aqui, Essa é uma citação feita pelo próprio Evans, A maioria desses manuscritos foram escritos entre 1000 e 1500 depois de Cristo. Alguns remontam ao século IV. O fato de não possuirmos manuscritos anteriores ao século IV explica-se, sem dúvida, pela destruição em massa dos livros sagrados no ano de 302, por ordem do imperador Diocleciano. Essa é uma informação muito interessante. Nós que já estudamos a Introdução ao Novo Testamento 1 e 2, a gente trabalhou bastante sobre o cânon nessa matéria. A gente tem algumas coisas que datam ali o ano 150, algumas outras coisas que retratam alguns outros períodos, mas, irmãos, vocês têm que lembrar que numa perseguição do imperador, irmãos, era uma coisa muito forte, muito grande, muito avassaladora. Tá bom, meus irmãos? Fechado, meus irmãos? Ok, pastor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, querendo Deus, na nossa última aula, nós estaremos trabalhando com esses 2 livros que eu citei há pouco para vocês. Uhum. O Langston, Teologia Sistemática, Esboço de Teologia Sistemática, e o Erickson, Millard J. Erickson, Introdução à Teologia Sistemática. Vamos fazer uma síntese também desse material e logo depois dessa aula da semana que vem, já vou mandar a prova, então vocês têm que fazer toda a declaração de leitura e de todos os trabalhos até a data sequente que eu vou passar para vocês na semana que vem, mas temos mais alguns dias só para zerar todo o trabalho, tá bom, meus irmãos? Porque hoje hoje é uma quinta, né? Então nós teremos aula na terça que vem. Logo depois dessa aula eu vou passar a prova para vocês, vou passar uma prova via e-mail, para vocês me entregarem também num prazo. E quinta-feira a gente vai começar a Teologia Sistemática 2, que é Teontologia, que é a doutrina de Deus. Tá bom? Então, meus irmãos, vocês vão ter um prazo. Eu vou dar o prazo para vocês declararem as leituras, os trabalhos, etc. e tal, e entregar a prova até quinta-feira que vem. Tá bom? Até quinta-feira que vem. Então, okay. Eu vou estar passando para vocês isso, para que vocês tenham mais uma semana. Mas é uma semana só. Passou rápido, não? Passou. Mas agora está passando mais rápido, né, Gil? Porque a gente está com aula de terça e de quinta. Uou. Então, o bom é porque a gente pega o começo, meio e fim e fecha.
Eu acho que essa aula foi muito boa para vocês, e está sendo, né? E terça-feira a gente terá... Terça não, hoje é quinta. É. Terça-feira a gente concluirá. Então, esse formato de irmos por bloco, por módulos, ele acaba sendo muito significativo, porque se tivéssemos uma aula de terça, de bibliologia, e uma aula de teontologia na quinta, demoraríamos um pouco mais, mas ficam as duas aulas simultaneamente. Dessa forma, a gente pega, espreme, tira o suprassumo e fecha. E aí a gente vai para o próximo bloco. Eu prefiro. Eu acho que é melhor. Mas vocês podem dar a opinião de vocês também, tá bom? Uhum. Beleza? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então, um excelente final de semana. Que Você Deus também. abençoe todos os meus irmãos. Estão convidados a participar do nosso aniversário na igreja de 33 anos, sábado. Idade de Cristo. Olha, Idade de Cristo. Boa, gostei, hein, Júnior? Idade de Cristo. Nós estaremos celebrando o nosso aniversário da igreja sábado na nossa escola bíblica. Eu preparei uma surpresa para os irmãos. Todos os anos eu sempre chamo pregadores de fora. Esse ano eu fiz algo diferente. Eu falei, puxa vida, eu estou numa boa expectativa. Nós teremos, então, a escola bíblica, que será uma surpresa para os irmãos. Logo depois a gente vai ter ali um Comes e Bebes, e estão convidados para participar conosco, tá bom, irmãos? Nós celebraremos no sábado, com essa festa de comunhão, e no domingo, um culto de ações de graça, celebrando os nossos 33 anos. Então, orem por nós, e estão convidados. Tá bom? Ok. Bom fim de semana, a graça e a paz a todos os irmãos. Deus abençoe. Shalom para todos. Shalom, shalom. Graça e paz.